Olá, eu sou o Rodrigo França, este é o Senna TV e hoje vamos falar da história deste troféu aqui, GP Brasil de Fórmula 1 de 1991, com um cara que viu essa história de perto. Amigos do Senna TV, mais uma vez obrigado aí pela audiência, vocês aqui com a gente. E olha só quem tá comigo, Edgar Melo Filho. Edgar, ó, vai ser, eu falei até já pedi um programa de 1h30, Edgar. Ah, é pouco. É pouco, né? Pouco. Eu também tô achando. 5 horas seria 5 horas é mínimo, porque, gente, o Edgar tem história de Fórmula 1, no mínimo, desde 1975, da época do Emerson. Isso é ao vivo, né? Isso ao vivo. Ao vivo, isso. Fora como piloto, que já foi campeão brasileiro, tem várias histórias de Interlagos também, dos dois lados do balcão, né? Como jornalista, também como piloto. E, claro, diversas histórias do Ayrton, porque ele cobriu não só a época do Ayrton na Fórmula 1, de 84 a 94, mas também nas categorias de base. Então eu vou começar, Edgar, para o pessoal que já deve estar curioso, como é que foi esse seu contato inicial com o Ayrton? Você já era piloto, já trabalhava cobrindo a Fórmula 1 na época do Emerson. Como é que você ouviu falar de um tal de Ayrton Senna? Como é que foi essa história? Bom, Rodrigo, eu acho que é muito importante para mim, antes de qualquer coisa, falar da importância de estar aqui hoje e de olhar para esse carro. Quer dizer, várias coisas relacionadas a ele marcaram muito as nossas vidas. Eu digo nossas, os apaixonados, nós, né? Só mesmo quem viveu essa época, só mesmo quem sentiu na pele, só mesmo quem sentia alegria, quem esperava os domingos com ansiedade, independente de ser aqui, enfim, ou lá, sabe como foi boa aquela época. Por isso que eu gosto de lembrar de coisas boas do Becão, do Ayrton, porque foi especial. Olha, eu vi muitos pilotos bons, desde que quando nós começamos, e uns que eu admiro até hoje, como o próprio Villeneuve pai, outros pilotos que a gente aprendeu a respeitar pelo que faziam, como Rindt, Peterson. Mas por que o Ayrton foi diferente para mim e para nós? Quando você fala, mas hoje só Rosberg e Hamilton não tem graça, mas quando era Senna e Prost tinha graça, né? Talvez porque ele fosse nosso, não sei. Então, tá aqui hoje batendo esse papo com você, nesse ambiente que tem a aura dele, não só por esse carro, mas pelas coisas que tem aqui, pelo Seninha que está sendo produzido ali. Tudo isso motiva e traz muita emoção, porque foi uma época muito bonita da nossa vida. O inglês chama isso, o americano, o inglês qualquer, chama isso The Good Old Days. Eu tive bons momentos na minha vida. Essa convivência com ele, na época dele, independente de ter convivido na era pequena, na era Emerson também, e depois mais para cá, ela foi diferente por uma série de motivos, a maioria que vocês conhecem, com certeza. Então, eu fiquei muito feliz com esse convite do Rodrigo. Quero até agradecer a lembrança do meu nome. A gente que fica feliz. Não, né, porque Edgar? foi nossa, eu fiquei contando nos dedos a hora de falar um pouco, de lembrar das coisas boas. Eu não gosto de lembrar daquele mês de maio, não gosto. Eu demorei muito para tirar ele da minha vida, porque foi um choque, eu não... Para todo mundo, né? Sabe, a minha vida deu meio que uma parada, mas eu falei, não, sabe, ele ia ser o primeiro, sabe, em te estimular para a vida a seguir. Então, nossa, eu acho assim, já entrando na tua pergunta, tudo começou quando a gente corria em Interlagos e tinha uma meninada andando no cartódromo. Às vezes cruzava com o Valtinho Travalini, voltava, e aí, Travinha? Não, tem um menino lá que você precisa ver, não, vamos lá. Então era muito comum, a gente chegava cedo, e no treino ainda tinham outras categorias, a gente corria, sentava lá no muro do cartódromo, e depois, muito tempo, lá na frente, né, nunca sonhava com aquilo, quando eu estava administrador, estava. Vamos falar disso já. Não, mas na época dele foi maravilhoso, mas, enfim, a gente, eu desde aquela época me conscientizei que era de lá do cartódromo que a gente puxava os meninos para o lado de cá. E ele me confirmou isso, não só pelo que ele fez, mas pelas prioridades que ele depois me passou, quando na realidade o grande administrador do autódromo foi ele. Sim. Né? Então, essas coisas me fizeram começar a despertar uma atenção. Já as manias dele, os hábitos dele de na hora H decidir a cor e pinhão que ele ia usar, isso era dele. Ninguém interferia, nem tinha ninguém. Na hora H ele ia lá para dentro da cabaninha dele, fechava o zíper, escolhia a coroa e o pinhão dele,
depois de fazer o que ele fez, eu acho que a história conta que resultado que deu. Aquela coisa de pilotar com a mão esquerda e carburar com a mão direita, carburar a corrida em toda para ter um motorzinho melhor. Que era uma grande vantagem, até por ele ser canhoto. Né? Exatamente. Você vê como isso mais tarde, pega aquela classificação de Suzuka. Todas com a mão as esquerda, né? Exato. A mão esquerda no volante, a direita no câmbio. Esse carro, inclusive, esse carro não é o câmbio atrás. Exatamente. Então, essa mão direita no câmbio, até porque que Fórmula 1 é que nem aviação a jato, um ponto distante já passou. Você saiu de uma estilingou 2, 3, 4 para frente, acabou, já tem que frear porque está dentro. E essa relação freio-acelerador era cada vez mais rápida e mais dentro da Fórmula 1. Então o que acontecia? Acontecia que esse cacoete que ele tinha foi tão positivo lá na frente para ele, que ele acabou conseguindo fazer coisas que... A gente sabe que se ele senta naquele carro, naquela Williams ativa, que claro, ele como todo piloto sonhava em pelo menos experimentar e guiar aquele carro, e talvez daí eu até tente entender aquela manobra, mais uma manobra estreia da FIA, proibiu imediatamente quando ele assinou o contrato, que foi sintomático. Exato. Ele assinou o contrato, os caras proibiram. Que é tipo assim, o carro já é difícil de ganhar. Aí se põe um Ayrton Senna num carro assim, vai ganhar as 16 corridas. E outra, antes da metade acabou o campeonato. É verdade. E aí o público e o Bernie ia deixar nunca. Não, então, quem conheceu o Ayrton na fase do kartódromo e viu as coisas que ele fazia, quer dizer, o foco que ele já tinha, ele estava sempre olhando num ponto distante, ou seja, ele estava fazendo já naquela época a corrida dele antes na cabeça. Sim. Então ele já tinha todas as possíveis atitudes do que poderiam acontecer. Aquilo começou a impressionar a gente. E tinha uma turma naquela época muito focada nisso, e o Ayrton já começou a chamar atenção pelo comportamento dele. E isso, a partir daí, para seguir a carreira dele, depois em algumas oportunidades, quando na Europa, para fazer Fórmula 1, e que a gente tinha que ficar por um motivo ou por outro, por questões de cumprir outros tipos de trabalho para a rádio, então não dava para voltar, porque senão um tal de vai e volta a cada 15 que ninguém aguenta, né? E então a gente aproveitava, estando na Inglaterra perto, para ir assistir uma outra corrida, e aí conhecer também Snetterton, Truxton, enfim, Crystal Palace, aquelas pistas onde muitos pilotos se formaram. E aí, uma vez ou outra, a gente tinha condição de, por exemplo, chegar numa corrida não só na Fórmula 1600, como na 200. E aí, foi impressionante como ele começou a chamar a atenção dos caras. Você percebia nos boxes como existia uma tensão em cima dele. Os caras estavam todos preocupados, sabe? Os mecânicos estavam sempre sapeando o carro dele para ver se tinha alguma coisa diferente, porque ele conseguia fazer essa diferença. E isso na categoria de base, a gente está falando 82, por aí, 83. Exatamente. E o mais legal é que a gente conversando aqui nos bastidores, eu já conheci essa história, mas vamos dividir com vocês. Sabe aquela famosa vez que o Senna ganhou sem freio, que estava sem freio dianteiro, alguma coisa assim, que tem gente até que duvida, fala, mas será que foi isso mesmo? Não. A gente já fez essa reportagem aqui no site oficial do Senna, no Facebook, mas quem vai contar agora é o Edgar, porque simplesmente ele estava lá. Foi muito interessante, porque quando aconteceu o acidente, e ele, para fugir daquela confusão, porque toda hora tinha acidente, a categoria era muito enroscada e na largada estava tudo muito junto. Então, ele, no passar por cima da zebra, a primeira etapa da zebra era muito alta, né? Até porque, nesse momento, pegou o fundo do carro. Quando pegou o fundo do carro, amassou os caninhos que mandava, através do fluido de freio, mandava pressão para as pastilhas. E ele já percebeu isso. Como ele tinha sempre uma alternativa, porque você tem que ter um macete de saída. Aconteceu A, você entra com o plano B. É uma corrida, né? Você não vai parar o carro para consertar. Exatamente. Então, ele não tinha tempo. E ele ficou quieto, conseguiu abrir, até porque as condições da pista permitiam que ele fizesse isso. E até guiando de uma maneira diferente, provocando um pouco mais o carro, ele conseguia matar a velocidade para contornar as curvas que ele tinha, e com isso abriu o suficiente, que aliás ele fez isso depois durante muitos anos. Ele abriu um tempo que ele sabia que se ele não errasse ninguém chegava, porque até o relógio comprova isso. Claro. Você está 10 segundos na frente virando 1,20 e o outro está 10 segundos atrás virando 1,20, ele não vai chegar nunca, só se você errar. Sim. Ou de trás começar a virar 19,8 ou 19,6. Tira aquela psicologia, o cara não está chegando, ele também fala, não e vou também nem tentar. Também não tem ninguém no muro para falar vai, porque o cara olha o relógio, fica aí que tá bom, é melhor segundo. E ele ganhou a corrida. Quando no final da corrida aconteceu aquela confusão de chegada e tudo mais, tudo em ordem com o carro, ele falou, olha, tudo bem, só não tem freio na frente. Depois você vai ver o que aconteceu com a corrida sem freio na frente. De cara o mecânico já assustou. Como não tem freio na frente? Ele põe a mão na roda. Como as rodas eram fechadas,
O cara, você viu que o cara foi até com medo para colocar a mão por causa de temperatura. E a de trás, inclusive, estava bem... Não vou eu pôr a mão ali que vai que... Só que, como ele viu que já na aproximação você não tem a temperatura, ele foi e encostou a mão. E aí ele percebeu que a roda estava gelada e que o Ayrton realmente tinha feito a corrida sem condição nenhuma de freio dianteiro. Como é que era ter o Ayrton como chefe na administração de Interlagos? Ô, Edgar, deve ser assim. Fala como é que foi aceitar esse convite, que você falou que já foi uma grande honra, e trabalhar com o Ayrton. Ele era super detalhista. Nossa, demais. E aí, claro, aí a relação estreita, né? Você passa a conviver mais com a pessoa. Foi fantástico. E como eu vivi duas épocas diferentes, eu senti como foi importante a época do Ayrton. A preocupação dele, até porque, por problemas burocráticos, quando eu tinha, por exemplo, provas de Campeonato Paulista, simplesmente o autódromo ficava um caco na segunda-feira. E você não tinha aquela fartura, por exemplo, na época de guarda-reios, de telas, entendeu? De cal para jogar com vazamento de óleo, e ficava meio no limite, eu tinha que pedir. E os pedidos, às vezes, quando vão para a secretaria, naquela época era a Secretaria de Esporte, às vezes vão para uma gaveta e ficam lá numa determinada pilha. E você não tem muito tempo no autódromo. Precisa melhorar aquilo ali, né? Aí quando ele, ou o Milton, alguém liga... Ah, nossa, falando de saudade do Milton. Nossa, que saudade do Milton. Milton sempre tinha uma palavra de conforto, de carinho. Nossa, coisa fantástica. E ele ligava, chefia, tô com um probleminha aqui, chefia. Faz uma semana que eu peço cal, sabe, guarda-relâmina e nada. Tudo bem, eu vou resolver isso aí. No dia seguinte, 7 horas da manhã, o caminhão do Demate estava na porta, os caras descarregando. Por que será, né, gente? Por que será? Ele ligava direto em quem convidou. Aí era outra coisa, né, Edgar? E aí e isso, claro, gerou um ódio que, claro, quem ficou de alvo, você, o esperto. O esperto era o alvo. Precisava falar, precisava. Sim, segurança. E eu vou deixar os pilotos treinar quinta-feira como? A gente não pode encerrar, a gente está estourado já há muito tempo. Rapidinho, mas assim, prometo. eu já ouvi de jornalistas, o Edgar, eu cubro Fórmula 1, umas 2, 3 corridas por ano. Na sala de imprensa já me contaram, você é amigo daquele brasileiro que sapateou na mesa. Na mesa. Eu falei, não, como assim, amigo? Eu não aguentei. Então conta. Não, assim. Vamos lá, contexto. Não, assim, contexto, assim. Eu, como convivia muito com os italianos, a gente acabou ficando muito amigo. Tinha um italiano que eu gostava muito dele, o Morosini. Parentes, tem uma guerrinha de nacionalidades na Fórmula 1. Opa, sempre tem teve. isso. E Morosini era Inter. E o resto dos italianos, tudo Milan. E eu, para atiçar o Morosini, comecei a torcer pro Milan também, que nem hoje eu torço pro Barça. Então, não, sou Milan, e ele xingava, falava. E aí, ele, desde manhã cedo, ele já andando pela sala de imprensa, Odberger. E Monza, você imagina o Tititi na classificação, todo com mundo 200 milhões de pessoas para ver a classificação. Só quer ver a pole da Ferrari. Bom, começa aí, Morosini, ma sei mato, é cena, faz la pole, palavrão, e brincadeira é bom. Começa a classificação. E vocês lado a lado. Exato, não, tudo perto, a cambada tudo perto aqui, tudo sentando perto. Aí o que acontece? Faltando 1 minuto, Berger, gran pole. Pum. Você imagina... Gol na final do campeonato, né? Sente como a gente urla! Nossa, foi um gol da seleção italiana, da Azzurra. E é verdade isso mesmo. Foi um gol da Azzurra. E o Morosini, dai. Eu falei, aspetta um po', non è finito, aspetta. Come dice mio nonno, la vendetta si mangia bene. Si mangia fredda, mas se mangia bene. Aí... o Ayrton passou, terminou a classificação. A volta dele estava... E ele não viu. E o cara não viu. Nossa, então ele começou a fazer... E os caras já na arquibancada de joelho, com a bandeira da Itália, para cumprir promessa. Você acredita nisso? Tipo assim, fizeram uma pole. Claro, sim, os tifosi. Câmara, os caras... Já, San Gennaro. E você sabendo que o Ayrton tá na volta rápida. Aí o locutor... Aquela confusão, aí o locutor do autódromo... Attenzione! Cena sulla parabolica velocissimo! Eu olhei pro Morosini, ele olhou pra mim e falei, sente. É hoje. Quando eu vejo o bicho apontar na parabólica, eu falei, porque sim, tem os lugares que você olha o relógio, vê o lugar que ele apontou, você tem a referência. Não tinha as parciais, roxinho, igual hoje. Mas não. que alguém tava olhando, eu queria saber dele. Eu falava, vai, Becão, crava esse foguete. Tchum! Calou o autódromo. Nossa.
calou o autódromo, mas você não, né? Não, eu subi em cima da mesa. Não, mas faz aí, como é que você fez? Você é o terror. Eu comecei a pular. Porque você estava ao vivo pro Brasil. Não, e eu comecei a pular enlouquecido e, como é que eles falam? Porque o que acontece? No box da Ferrari, tava o presidente na época, que era não era o capo, o que saiu. Não o Luca de motor. Não era o Luca, não era. O Luca era um dos diretores e tal, mas era o Agnetti? Não, não, enfim. um dos irmãos lá, do Agnelli. Agnelli. Era o Agnelli o presidente. E já tomando champanhe para comemorar, imagina, ele nunca vai. Monza. Quando vai, Monza, champanhe. O champanhe não desceu. Não desceu, né? E Então você estragou sapateou. o champanhe dele, eu sapateei, mas você tem que comemorar. Em lógico. Mônaco eu fiz a mesma coisa. O resto a gente conta depois. Não, a última, da pulseira no Pulso do Brasil, você tem uma história muito legal também, que a maioria dos jornalistas, e isso eu sei porque eu estava acompanhando como torcedor, então a gente estava lá em Interlagos desesperado, sabe? O que está acontecendo com o Ayrton, que, o Patrese está chegando. É verdade. E como é que você descobriu? Não, é assim, Rodrigo. Eu sempre gostei de imitar barulho de carro, até porque na época que eu corri me ajudava muito a imitar, porque com a imitação eu sabia o câmbio que a marcha que usava ali, porque também ninguém te conta o caminho, né? Ninguém te dá o caminho. Então, eu sabia que quando eles faziam o S antigo, faziam o Pinheirinho, já acelerando, porque a Fórmula 1 acelera muito cedo, né? Fórmula 1, ponto distante já passou, então você dava aquela estilingada mortal, já montava no freio, vinha terceira, segunda e primeira, mas assim, primeira já virando para acelerar de novo. Que é a mais fechada, né? Exatamente. E então você já sabe que e vai embora. E cadê que lá no final da corrida eu não escuto mais? Como? Tá pisando na embreagem? Por quê? Aí chamei o Éder, falei, Éder, ele tá usando a embreagem, não tá engatando nada. O que aconteceu? Eu acho que moeu esse câmbio aí. Só tem uma e deve ser longa, porque como quando sai dando tranco, a marcha é longa. Que se tivesse ficado em segunda ou em terceira, seria mais curto. Conseguia. Mas como dá na embreagem, para ela levantar, porque depois que embalava aí dava para enganar. Por isso que ninguém deu mais pro Patrese. Então deu para matar a charada de que ele estava com problema no câmbio e não deu outra. E esse blefe, ele conseguiu, de certa maneira, enganar o Williams e foi o suficiente para o Patrese. O Patrese já deu essa entrevista aqui. Se ele reparasse, 2, 3 voltas antes que o Ayrton não estava dando tudo, ele teria vindo tudo. Por isso que ele não deixou nada e gostado que talvez as pessoas com tanta preocupação não se apegaram a esse detalhe, que ele não reduzia a marcha. E ali dava para ouvir, até porque os microfones estão muito perto, o carro freia muito e você escuta as trocas de marcha. Então, quando eu não senti ele trocar a marcha, eu falei, escuta, mas tá faltando 3 marchas aí, como sai? E depois soltou todas. Depois soltou todas. Só o dia 1. Então tem histórias deliciosas para contar, Demais. mas fica para uma outra vez. Não, vai ter várias vezes, Edgar. Sensacional essas histórias todas. Falamos aí de todo o seu período e com certeza tem muito mais. Mas, cara, fica aqui o meu agradecimento. Obrigado, tenho certeza que o pessoal vai curtir e vai pedir mais vídeo, mas fica tranquilo que o Edgar já falou que aprendeu o caminho aqui do Instituto. Não, vai vir agora sempre, tá né? fácil. Não, agora já deu estacionamento. Já sabe aí. Valeu, Tchau, gente. Até a próxima, então. Obrigado. Valeu. É isso aí, pessoal. Bom, GP Brasil de Fórmula 1 foi demais e muito legal, né? Aproveitar essa semana, né, do GP Brasil para ouvir as histórias do Edgar, que foi fantástico. E tá aqui, ó, do meu lado, o troféu de 91. Gente, eu vou querer tirar uma selfie depois. Pode, né, produção? Porque realmente aqui, ó, o troféu que o Ayrton ganhou. Então, se você gostou do vídeo, curte, aproveita e compartilha com os amigos. E se inscreva também no canal, tá bom? Até a próxima. Valeu!